Dorival, nessa montanha russa aí de emoções, né, virada importantíssima como aconteceu no final de semana e hoje o jogo aqui, qual o tamanho do baque que o time sofre na situação que se encontra no campeonato? Perder um jogo aqui em casa da maneira como aconteceu, com casa cheia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, tem momentos que é difícil até explicar uma situação. Eu acho que nós tínhamos todos os ingredientes possíveis, né, para que fizéssemos, sim, um grande jogo. Em cima disso, um grande resultado. Eu acredito que nós tentamos de todas as formas, tivemos ótimas oportunidades. Infelizmente, não tivemos a felicidade que a equipe do Curitiba teve. Nas poucas vezes em que conseguiu trabalhar bolas, até porque no primeiro tempo foram apenas bolas paradas que fizeram com que o Curitiba estivesse próximo à nossa área. No segundo tempo, no primeiro momento que eles conseguiram tramar uma jogada, acabaram chegando ao pênalti e, logo em seguida, um contra-ataque que foi decisivo para a partida. Eu acho que o São Paulo buscou, tentou criar de todas as formas, teve boas oportunidades para poder construir uma outra história para essa partida e, infelizmente, acabamos sendo penalizados aí com o resultado ruim. Dorival, é claro que cada um pode discutir a qualidade de um ou outro atleta, mas eu gostaria que você falasse sobre o desempenho coletivo. O que te preocupa mais? O que você acha que você vai precisar corrigir o mais rápido possível para que essa equipe pare de oscilar na competição? E a sua leitura do campeonato depois dessa derrota? A leitura ela continua. As oscilações eu alertei no domingo, no sábado após a partida, que elas aconteceriam. É um fato normal pelo momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos que ter essa consciência. São situações que estão sendo trabalhadas, os jogadores, aos poucos, estão readquirindo uma confiança. Agora, é normal que para uma partida como essa, que esperávamos uma outra condição, um outro resultado, você sinta bastante, até porque já sairemos no domingo novamente com uma obrigação muito grande, e é isso que nós temos que tentar corrigir o mais rápido possível, para que voltemos a ter esse equilíbrio, de jogarmos com um pouco mais de tranquilidade. Tentamos hoje, em alguns momentos, abafar a equipe do Curitiba, e nem sempre você constrói um resultado dessa forma. Primeiro, você tem que ter um pouco de campo para poder trabalhar. E são nesses momentos que você tem que ter essa tranquilidade, essa paciência, de poder chamar um pouco o adversário para cima e, a partir daí, sim, você construir com as jogadas que foram trabalhadas. Nos momentos em que nós fizemos esse tipo de movimentação, que esticamos um pouco mais a equipe do Curitiba, que abrimos os espaços e conseguimos infiltrações com bolas, furando a primeira linha de combate do Curitiba, nós criamos boas oportunidades e poderíamos ter tido a felicidade de já sairmos no primeiro tempo com um placar favorável. Infelizmente, a situação, é o momento que, às vezes, um pequeno detalhe ele não se completa para que formemos aquilo que gostaríamos, né? Ou seja, chegando em todas as jogadas criadas ao gol adversário. Ô Dorival, e você aqui à sua direita, você falou da tranquilidade, né? E a questão da tranquilidade, esse termo talvez tenha sido um dos mais usados logo que você chegou, né? Retomar a confiança. Psicologicamente, o impacto pode ser pior quando você ganha de virada, lota um estádio e perde, do que eventualmente se você vem de uma sequência ruim. E como resolve isso? É conversa do treinador ou o jogador também precisa internamente dar uma chacoalhada, porque no treino não resolve isso? Até porque treinar daqui até domingo será muito difícil. Não existe essa condição. Eu acredito que a própria equipe conseguiu fazer com que essa confiança começasse a voltar. O que eu penso assim, eles já mostraram que têm capacidades e condições de poderem reverter qualquer situação. Nós não podemos, por causa de um resultado agora, nesse momento, voltarmos atrás. Eu sei que nós voltamos à zona de rebaixamento, é preocupante? Não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que a equipe
maturidade suficiente para poder já começar a enfrentar, a partir de agora, essa situação de uma outra forma. Não voltarmos àquela condição que estávamos, aquelas indecisões, aquelas dificuldades apresentadas, eu acho que nós temos que já partir de um outro ponto. E eu espero que isso aconteça. Dorival, você está menos de um mês aqui no São Paulo e você está tentando manter a mesma equipe por vários jogos para pegar entrosamento entre os atletas, né? Você não vai ter o Rodrigo Caio contra o Bahia, está suspenso. Você pensa em fazer mais mudanças para domingo, de repente mudar esquema tático, essas coisas, ou vai com a mesma ideia de tentar dar sequência ao time que vem jogando? Não, eu tenho minhas convicções, eu sei que a equipe, independente do próprio resultado de hoje, ela está criando, ela está buscando, ela está começando a criar uma harmonia em campo. É natural que o resultado seria fundamental para que se completasse tudo isso. Não acontecendo, eu não posso também criar aí uma situação que venha a complicar ainda mais. Eu acho que nós temos que ter esse equilíbrio, observarmos agora se um ou outro jogador, de repente, não recupere em razão da própria sequência, né? Jogando hoje, quinta, o Bahia jogou ontem, né? Queira ou não, são 24 horas para que possam alcançar uma recuperação maior do que a nossa. E caso tenhamos, sim, uma situação, aí pensarei numa mudança. Dorival, boa noite. Boa noite. Às vezes, antes de começar um jogo, todo mundo sabe que tem alguma coisa perigosa para aquele time para acontecer, né? Algum duelo, por exemplo, Chapecoense. Todo mundo sabe que o Apodi ataca muito e que o Júnior Tavares defende mal. Durante o jogo, o Apodi acabou com o São Paulo. Na minha opinião, o São Paulo perdeu muito por aquilo ali. Hoje, Bruno e Rildo. Era um perigo também, porque o Rildo dribla bem e o Bruno, na minha opinião, marca muito mal. E você, com certeza, deve ter dado orientações, tanto no primeiro jogo como no segundo. O que dá errado? O jogador não presta atenção, não tem a cobertura falha. Por que uma coisa tão específica hoje, por exemplo, que o Rildo em cima do Bruno, e acontece? Isso daí é a capacidade individual do atleta. Assim como o Bruno também teve as oportunidades de poder ocupar os espaços, criando algumas oportunidades para a nossa equipe, e, de repente, não soubemos aproveitá-la. Isso daí foi pontuado. Naturalmente, todos nós sabíamos que a puxada de contra-ataques do Coritiba, pela formação inicial, ela se daria única e exclusivamente com o Rildo. Porém, foi aberto também um corredor de passagem para que nós pudéssemos ocupá-lo. E nós tivemos, no primeiro momento da partida, a primeira grande oportunidade com o Marcinho, justamente numa jogada desse tipo. Logo em seguida, numa passagem do Bruno, também uma segunda condição, numa bola muito bem metida pelo Prato. Então, são situações assim, se você aproveita, você acaba escancarando uma condição e abrindo a possibilidade de um grande resultado, até no número de gols. Não acontecendo, ele tem capacidade técnica. A marcação estava encaixada, estava plantada, ela estava completamente estabilizada. Não foi uma jogada de surpresa, foi uma jogada em que ele recebeu uma bola e partiu para a jogada individual. Nós tínhamos ali, naquele momento, 3 jogadores em volta do Rildo. Infelizmente, ele foi muito esperto no momento em que ele toca a bola, ele projeta o corpo e houve talvez ali um movimento do Bruno. De longe não dá para a gente perceber, mas deve ter havido ali um movimento de tentar impedi-lo com as mãos, alguma coisa nesse sentido, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Dorival, boa noite. Mas a marcação ela estava encaixada, inclusive com sobra e uma possível cobertura se necessitasse. Quando ele deu o corte, naturalmente que com a ação acabou tendo uma reação do atleta que foi inteligente no momento. Aí, Dorival, você perde um jogo em casa, volta para a zona de rebaixamento e a torcida não vai, muitos aplausos. Qual é a importância disso num momento tão complicado para o time assim? Foi aquilo que eu falei, eu acho que viram que a equipe foi agressiva, foi guerreira, foi a todo momento determinada em busca do resultado. E jogamos com uma equipe que veio com uma proposta muito determinada em termos de marcação. E mesmo assim a equipe buscou, criou, teve inúmeras chances de poder aproveitar em uma delas, saindo na frente de repente,
Um primeiro tempo onde, apenas com jogadas de bolas levantadas, nós sofremos algum perigo. No mais, nós procuramos botar a bola no chão, jogamos. Infelizmente, os jogos no Campeonato Brasileiro, o tempo de bola rolando é muito curto. As paradas são excessivas, são muito grandes, se fala muito em campo. A bola ela para demais. Eu não sei se nós tivemos 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo, para 48, talvez, aí de partida. Então, é muito pouco. A equipe que tenta, que propõe, ela acaba sendo, naturalmente, ela acaba ficando em desvantagem já inicial, em razão do pouco tempo de bola rolando em campo. Dorival, boa noite. Eu acho que a análise do jogo acho que foi bem aprofundada. Eu gostaria, se você me permitisse, fazer uma pergunta sobre a negociação que se concretizou hoje do Neymar, que foi a maior da história já feita, né? Gostaria de saber uma opinião sua, que trabalhou com ele, chegou até a ter um problema. Como é que você vê essa nova fase dele saindo do Barcelona e indo para o PSG? Olha, Tomé, é uma opção que só ele poderia definir. Ele conhece a casa, Barcelona. Ele já é um ídolo lá dentro. Fatalmente, desse ano para mais um ou dois, ele estaria aí brigando para ser o melhor jogador do mundo. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, é uma opção que só o próprio atleta possa talvez aí com a clareza que ele tenha, com aquilo que ele esteja sentindo, né, a sensibilidade dele próprio, poder definir o que seria melhor. Eu acredito que a tomada de decisão dele partiu muito em cima disso. Eu acho que é a sensibilidade que o encaminhou para que ele fosse também para um grande clube, já estando em um dos maiores do mundo. Então, vamos aguardar. Só assim saberemos se a atitude tomada, mas eu espero, pelo carinho que eu tenho por ele, por tudo que ele representa hoje ao futebol brasileiro e mundial, que ele tenha dado um passo certo aí. Muito obrigado, Dorival. Fechamos aqui. Boa noite. São Paulo se representa amanhã, 14h30 no CT.